Olá, queridos, paz de Cristo, muito obrigado pela sua audiência, por você passar aqui no meu canal no YouTube, Pastor de São Paulo Oficial. A semana de hoje, uma semana muito difícil, muito corrida, e eu quase que não consegui gravar aqui essa aula, estou gravando aqui hoje, né, já quinta-feira aqui à noite, e para postar ainda hoje e de fato não deixar essa lacuna no canal aqui, porque me comprometi com você em postar semanalmente a aula da EBD, que ia começar pela editora Central Gospel. E hoje aqui farei isso em nome de Jesus, mesmo que seja uma abordagem direta, rápida e focal. Agora, antes disso, antes de comentar sobre isso, eu quero chamar a sua atenção para um evento que, que eu farei aqui agora no canal, agora no próximo sábado, dia 4, às 10 da manhã, conforme está aí na sua tela aí, ó. Vou te mostrar aqui essa imagem aqui agora para você. Isso, ó. Aqui é o tema da lição, né, de hoje, os desafios da família Mosaico, mas eu quero chamar a sua atenção aqui, primeiramente, para esse evento aqui, esse evento, né? É o meu primeiro podcast da palavra que eu farei no meu canal no YouTube, sobre o tema A Reforma Protestante e o seu legado. Reforma Protestante e o seu legado. Porque agora, ontem, dia 31 de outubro, comemoramos os 506 anos da Reforma. Em homenagem ao aniversário, eu convidei aqui o meu amigo pastor Douglas do Carmo e o pastor Alessandro Cassiano para juntos conversarmos sobre o tema A Reforma Protestante e o seu legado. Quando, pastor? Dia 4, agora dia 4, isso. Dia 4 do... Opa, voltando aqui, que já apertou aqui. Agora, dia 4 do 11, isso, dia 4 do 11, às 10 da manhã, no meu canal no YouTube, ao vivaço, a Reforma Protestante, o seu legado. Então, não fique de fora. Inclusive, aí no meu canal já está lá no ao vivo, né, o vídeo já postado, já aguardando aqui para poder iniciarmos. Então vai lá já acione o sininho, já até curta lá o vídeo, fique na expectativa, pegue lá o link, copie o link, né, e divulgue, e compartilhe, e espalhe isso aí para que juntos aqui possamos ter uma manhã de muito aprendizado e crescimento para a glória de Deus, né? Se tem um assunto que eu sei um pouco, é sobre reforma protestante, ok? Então aqui pensando na lição de hoje, essa aí, ó, os desafios da família Mosaico, veremos o que se trata, qual é o assunto e avançar em nome de Jesus, ok? O texto bíblico básico, Efésios e Provérbios, todos eles ligados à importância do honrar pai e mãe e do valor da disciplina, né? Honrar pai e mãe e o valor da disciplina. E o texto áureo é aquele lá de Hebreus que chama a atenção desse Deus que nos ama, mas também que nos corrige. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Recebeu por filho, tem, portanto, a repreensão do Senhor. E aqui os objetivos básicos da lição, normalmente tríplice. Primeiro, entender que a convivência dos membros da família Mosaico traz consigo desafios, conhecer os fundamentos básicos da educação dos filhos e, por fim, compreender a importância da disciplina na estruturação das famílias, mosaico ou não, né? Das famílias, mosaico ou não. Mas o que é essa questão de família mosaico e tal, enfim, veremos a partir de agora. Está aí na sua introdução algumas, né, nomenclaturas, até para separar aqui as questões e seguir aqui o barco, né? Então tem hoje, até em função dessas mudanças que nós estamos vivendo nos dias de hoje, há inúmeras configurações de famílias, né? Tem aqui a família mononuclear, é aquela formada por pai, mãe e seus filhos. A família monoparental, formada pelo pai e filhos ou pela mãe e filhos. Pai solteiro e mãe solteira. Ou família mosaico, ou família mista, mosaico ou mista. Mosaico, ideia de mistura.
O que seria isso? Seria famílias formadas da composição de pessoas oriundas de outras famílias e de outros casamentos. A pessoa já tem filhos, tanto ele quanto ela, né? Ou ele somente, ou ela somente, ou os dois, e decidem, portanto, juntar, unir-se e formar uma família, já possuindo filhos de outros casamentos, né? De outras relações. E aí então forma-se a tal família mosaico, que é um desafio, é um problema, porque envolve criação de filhos não biológicos. E aí como se dá isso, como se aceita, como os pais lidam com isso, e como a criança também nos seus traumas, nas suas dificuldades de convivência, também aceita essa autoridade dela, da madrasta, né, e dele, do padrasto, essa questão dos filhos, dos enteados, que é uma situação complexa, mas é importante aqui entender que nessa configuração, duas forças são importantes nesse processo, né? A força do amor, que é capaz de ouvir, compreender, de ter tolerância, e a força do respeito, né, da mutualidade, portanto uma via de mão dupla. E essas questões, é claro, são construídas na convivência, se aprende a respeitar, se aprende a amar, e sobretudo quando criança passa-se pelo processo de disciplina. E aqui vou pensar com você algumas questões nessa linha, nessa direção, em nome de Jesus, ok? Vamos lá. Novos tempos, antigos desafios. Ainda que tenham passado pela separação, os pais biológicos devem continuar exercendo a sua missão de amar, educar e prover os recursos necessários para a subsistência da criança. Isso inclui, claro, alimentação, educação, saúde, vestuário, convivendo com eles todos os dias ou não. Uma vez divorciado, separado, não se anula a responsabilidade, né? Na verdade, é quem pariu Mateus que embale, né? Que o embale. Aqui a ideia de que você não pode se furtar, nem do ponto de vista legal, né? Do seu papel, da sua obrigação, da educação e do aporte cultural, emocional, espiritual, psicológico e por aí vai. Agora é preciso ter essa nova configuração na criação e em minimizar ou buscar minimizar os impactos na vida da criança quando acontece de maneira né, inevitável o divórcio, né? E aí é preciso entender que quando a pessoa casa com alguém que já tem filhos de outro casamento, ele tem que saber lidar com isso, porque não se pode cancelar, anular o pai, em tão pouco a mãe. Portanto, buscar um caminho de uma convivência harmoniosa, pacífica, construtiva e que visa, de fato, consolidar e curar situações e lançar para frente. Vamos lá. Ó, primeira coisa aqui, né? Comunicação adequada. Nesse contexto em que há essa família mosaico, essa família mista, é importante, não só nela, mas também nela, sobretudo, o papel da comunicação, uma comunicação adequada. Aí tem aqui algumas orientações básicas. Primeiro, converse com os filhos, né? Biológicos ou enteados. Converse. Conversar é uma conversa sincera, que carrega respeito, que carregue amor, que carregue compreensão, que carregue tolerância. Buscar, veja que os adultos que decidiram se unir, né, e com isso também as crianças no pacote, vocês são os responsáveis pelo processo, são os conscientes da questão, vocês são as referências e cabe a vocês o papel de orientar, de guiar, de conduzir e de buscar saídas e soluções que visem, na verdade, salvaguardar as pessoas envolvidas, trazendo saúde e paz e harmonia no ambiente do lar. Conheço trocentas famílias nessa configuração em que os enteados são de fato amam os padrastos ou as madrastas, né, no caso aqui, né, enfim, e com uma relação de extremo respeito. Às vezes, né, a criança tem até liberdade mais de se relacionar com a madrasta do que com o próprio pai e vice-versa. Isso até porque às vezes a madrasta quer compensar alguma lacuna e acaba até dando uma liberdade maior, enfim, mas o fato é que é uma construção de confiança que se estabelece na convivência. E essa
convivência, essa confiança, ela inicia a partir do canal aberto, né? Se inicia a partir da comunicação, do sentar junto, sentar à mesa, do ouvido, do ceder, do se posicionar, esse processo comum desse diálogo estabelecido no ambiente da casa, né? Assim, converse com os filhos e esclareçam que o cônjuge não tomará o lugar do seu pai ou de sua mãe natural. Porque nem a proposta, né? Eu não estou aqui para ocupar o lugar do seu pai ou da sua mãe. Inclusive, cabe aos pais, né, dessa família agora criar também um ambiente favorável e não desconstruir a imagem da mãe, não desconstruir a imagem do pai, né, o pai biológico, tentar buscar um caminho harmonioso, respeitoso, porque a vida seguiu, as questões estão postas, os problemas estão aí à mesa e cabe, portanto, buscar um caminho saudável, salutar, para minimizar, mitigar essas questões, para não traumatizar ainda mais as crianças, porque acabam de alguma forma recebendo as questões que nós estamos inseridos e estamos sujeitos, né, nesse processo da existência e da vida. Converse sobre as regras, porque também é importante às vezes, por conta dessa situação que aconteceu e, portanto, um novo casamento, então já é um complexo de culpa, às vezes, ou de inferioridade dos pais, e acaba, assim, não tendo um poder de estabelecer limite, ou, de repente, ele não é seu filho, não é sua filha e tal, aí não tem como intervir, não. Sentou, casou ali, é um ambiente de pai e mãe, né? De responsabilidades, de carinho, de amor, e não de discriminação, depreciação. Tratar de maneira isonômica os filhos envolvidos e assumir a responsabilidade, por mais que os pais que não estão nesse contexto tenham as suas obrigações, os seus deveres, né, enfim, econômico e tantos outros, mas isso também não anula esse papel novo, porque se decidiu casar e seguir o barco, porque aceitou o pacote e vida que segue. Não há nenhum desmérito nisso, né? Digo isso, não há nenhum desmérito nisso. Assim, muitas pessoas são felizes mesmo assim, são felizes mesmo tendo casado com já filhos existentes. Não é um problema assim, porque é possível criar inclusive laços de amizade e de carinho, de amor entre o padrasto, né, e o enteado. E esse carinho fruto da relação respeitosa, né, harmônica e de mutualidade, e que se estabelece a partir de regras para cada um deles envolvendo o pacote família. Tolerância, respeito e amor às crianças. Nesse processo, o cuidado maior dos pais realmente deve ser dirigido às crianças, buscar atenuar as situações, curar feridas que de repente tenha sido cristalizada, porque, né, os filhos não conseguem dimensionar os problemas que os pais passam e, portanto, tem saudade da mãe, saudade do pai, e agora tem um outro ente no processo, e, enfim, uma situação de desconstrução e que é preciso buscar uma acomodação. E essa acomodação, de repente, leva tempo, paciência, tolerância e, sobretudo, muita manifestação de amor, de conversa e de respeito. Respeito é o princípio, né, básico do processo. E também esse respeito de não desconstruir a imagem do pai biológico, da mãe biológica, buscar uma relação de respeito. Eu sei que em muitos casos não é possível, por conta da dureza do coração das pessoas, mas à medida do possível é atenuar, seguir, avançar, porque Deus tem uma história nova para cada um de nós, ok? Fundamentos básicos para a educação dos filhos. Aqui, esses princípios aplicam-se a qualquer família na criação dos filhos, tá bom? Aqui, ó, o cônjuge é a primeira prioridade do casamento. Aqui é uma ideia importante. Até aqui em casa, eu tenho uma filha e às vezes tem uma discussão aqui e tal, eu intervenho e já falo, opa, alto lá, você não pode maltratar a minha mulher, a minha esposa. Entenda aqui, né? Você está tentando aqui discutir com a minha esposa, então alto lá, respeito a minha mulher. Aí que no caso é a mãe dela, né? Então aí dá uma quebradinha aqui de leve e tal, porque não posso colocar a minha esposa abaixo da minha filha, eu não faço isso.
né? Claro que eu em off converso, oriento, estabeleço tal, que tento mediar os conflitos, porque meu papel enquanto marido também buscar essa ambiência harmoniosa. Mas minha filha sabe que numa situação complicada eu fiquei do lado da minha esposa, porque primeiro o cônjuge é prioridade no casamento. Nós, eu e ela, bem, criamos situações favoráveis para a nossa filha, né? Enfim, crie um ambiente saudável e estimulante, né? Um ambiente que de fato seja prazer de conviver e estar com. Eu assisto aqui, eu digo com muita tranquilidade, para a glória de Deus. A minha família aqui, nós somos aqui fechamento, né? Eu, minha esposa e minha filha, e ajudamos mutuamente. Minha filha é muito respeitosa, também minha esposa, enfim. Assim, temos as divergências, as diferenças, as questões do dia a dia, da convivência, isso é normal, enfim, vida que segue, mas sentamos e conversamos e uma coisa importante, respeitamos um ao outro, respeito o espaço delas, ela respeita o meu espaço, ao espaço comum, enfim, essa individualidade que cada um carrega, mas vivemos de maneira harmoniosa e aqui sempre busco promover um ambiente de crescimento para ambas. E a minha história com a minha esposa é uma história de crescimento e de troca recorrente, né? Casamos muito jovens e depois de casados eu fiz as minhas faculdades, ela fez a dela e construindo a vida aos poucos, com muita luta, muito esforço, mas com a bênção de Deus, avançando para a glória do Senhor e assim, esse propósito de ajuda mútua, né? Há esse respeito, há o amor, há o companheirismo e existe o diálogo e portanto a luta vai aparecendo e nós vamos superando para a glória de Deus. Respeite a individualidade dos seus filhos. E eu aqui, de fato, assim, hoje cada vez mais, minha filha já tem mais de 18 anos, então eu me intrometo menos, né? Do meu parecer, da minha posição, mas não tenho aqui também como controlar mais essas questões, porque já passou da sua idade, enfim, né? É uma outra fase. Mas até mesmo enquanto criança, eu sou um colérico, portanto cobro muito, exijo muito, pressão, aquela coisa toda e tal, falo, empurro, impulsiono, mas aí você percebe que é preciso entender o time, o tempo, a forma de ser, as prioridades que eles carregam, mas sem perder os acessos, eu concedo liberdade, liberdade controlada, liberdade realmente delimitada, porque a disciplina é fundamental nesse processo. Não tem aqui como ela, na fase de adolescência dela, dizer o que vai fazer, que hora vai chegar, com quem vai sair. Negativo, negativo. Aqui na minha casa quem manda sou eu. Isso aqui é uma verdade, tá? Então, esses princípios, mesmo sendo situações complicadas, eu sempre fiz questão de estabelecer e quando você estabelece isso desde criança, e limite, você acaba, assim, na verdade, facilitando o processo. O problema é, de fato, quando a criança, desde pequena, não tem limites. E um ser sem limite se torna insaciável. Portanto, o respeito é comprometido e essa sensação de disciplina vai se derretendo no processo. Respeito a individualidade dos seus filhos. Esteja disponível para o seu filho, sempre mostrando que o seu esforço, a sua dedicação tem a ver com o consolidar a vida, o sucesso de cada um deles. Você conquista a confiança e o respeito pela atitude, né? Em cada criança que Deus põe em nossos braços, há uma indicação, uma inclinação, um conjunto de características já existentes. Significa dizer que os pais que quiserem criar seus filhos dentro dos princípios cristãos devem descobrir essa inclinação. Saber a aptidão, saber a tendência, saber os gostos e tal. E a partir dessa constatação, dessa diagnose, investir e possibilitar o crescimento de acordo com a sua inclinação. Não dá para você querer que o seu filho seja o que você não foi. Ele tem que ser o que ele deseja ser, à luz da vontade soberana de Deus. Porque às vezes nós, pais, queremos buscar algum tipo de realização nos filhos. Não, eles são próprios. A minha filha, que repito aqui, se fosse pela minha vontade particular, ela estaria numa outra realidade, né?
Mas só que aí depende do tempo, o time, o estilo, os gostos, as preferências, as tendências dela. Eu percebi com o tempo que tal caminho não seria possível, eu investi nela no caminho que ela deseja trilhar e seguir, sempre apoiando, né? Mas não impondo. Na fase primeira, na fase inicial, você de fato a resposta é nossa, não tem jeito, né? Essa fase de base, mas chega um momento em que elas vão se encontrando nas suas vidas, nas suas escolhas, na sua caminhada, e a semente que plantamos, a educação plantada enquanto criança, vai na hora certa florescer, frutificar, e não importa o caminho, essa base vai sendo carregada ao longo das vidas dos nossos filhos. Educação é isso, tá? Educação é você preparar para lançar e não para escravizar, não para tomar posse. Educar é essa, esse educare é você, ex-educare, é você tá lançando a partir do preparo. Você prepara e chega uma hora que eles vão encontrar as suas autonomias e tocar o barco da vida deles na presença de Deus, sabendo em princípio que antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Tá? A importância da disciplina. Considerações importantes sobre disciplina. Primeiro, a disciplina produz comportamentos saudáveis e cidadãos bem-sucedidos. Aqui é importante, viu? Ó, a disciplina. Aqui, claro, eu não vou aqui entrar no meio da palavra disciplina, porque tal. Tem a ver aqui a ideia de correção. Tá? É um termo elástico, é um termo amplo, que tem a ver com o ambiente da educação, ambiente do ensino, e quando os pais têm filhos, eles se tornam inegavelmente também educadores, instrutores, né? E aí a relação aqui na Bíblia até de discípulo tem a ver com o mestre, é a força do exemplo, a melhor herança que deixamos para os filhos é o nosso exemplo. Então aqui disciplina aqui tem a ver com você estabelecer limites, com regra, né? É importante que ela cresça nesse ambiente de regra, de limite. Porque senão, lá na frente, terá problema na escola com os professores, no trabalho com o seu patrão, na vida com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pastor. Né? Enfim, não se pode desconstruir a figura de autoridade. E aí aqui é um problema, tá? Às vezes nós conversamos tanto e falamos mal de quem não deve no lugar equivocado e não estabelecemos uma blindagem para os nossos filhos e quebramos essa figura de autoridade. Aí é um problema. E a disciplina, de fato, tem que ser estabelecida. Aqui pode, que não pode, até aqui, tal, para entender. Porque essa ideia da disciplina estabelece bons cidadãos, porque você vai rompendo com essa ideia dos excessos, dos limites, porque uma pessoa sem limite se torna insaciável, e quando na vida receber o não saberá lidar com esse não. Tem vários casos na Bíblia assim, tá? Em que filhos não tiveram o sim e forçaram a barra e foram até o final e de fato se prejudicaram, tá? Aqui tem vários casos, depois você analisa aí, vários casos de pessoas que não souberam lidar com o não. Os pais não deram limite. É só você ver a história dos filhos de Davi, a própria história de Caim, em que parece-nos que foi criado como um homem sem limites, e quando ele viu que Deus não aceitou a sua oferta, né, no seu coração, a sua oferta, não soube lidar com esse não, e a consequência foi planejar a morte do seu irmão, porque quem cresce como narcisista não sabe, de fato, reconhecer o valor do outro. E quando não tem limite, a pessoa vai se tornando um soberbo, um narcisista. Tudo é meu, eu posso tudo, não tem limite e por aí vai. Não, é preciso estabelecer limite. O limite é um elemento educativo que salvaguarda a existência da pessoa. Você vai evitar essa insurgência da rebeldia, essa insurgência do desobediente e do desajustado, e que, portanto, vai evitar problema para a sua própria vida e para a vida do seu próprio filho. É necessário aplicar a disciplina no momento certo, no local correto e da maneira correta. Não é espancar a criança, não é negativo. Não é você cobrar alguma coisa sem explicar o motivo. É você, de fato, sentar. Eu, quando corrigi a minha filha, em casa conversaremos.
pronto, já era motivo de a bichinha ficar lá travada, né? Porque já, não pode. Já falei uma vez, não pode. Já falei 2 vezes, não pode. Na terceira vez não terá conversa. Ah, fez a terceira? Em casa conversaremos. Aí pronto, já bloqueou. Não, pai, em casa conversaremos. Em casa, chegava em casa, já entrava em casa e já conversava. Sentava no sofá e isso. Eu falei isso. Então vai ficar aqui de castigo, só vai levantar quando eu disser. Não vai mais. Aí tirava, então, enfim, fazer com que ela pudesse perceber que não poderia fazer o que ela fizera por conta de uma ação inadequada, uma forma de educar. E ela me ama, tá? Enfim, assim, ela não está depressiva, não está traumatizada, então um pouco tolhida. A educação faz bem para a nossa vida, tá? O que não se pode fazer é o excesso. É o excesso. E hoje nós estamos vivendo uma educação em que os pais estão perdendo a tutela e perdendo a autoridade, e muitas pessoas estão buscando criar leis para cada vez mais tirar essa influência dos pais sobre os filhos. É uma situação complicada, viu? Há a questão do abuso, né? Crianças são maltratadas, que apanham de modo exacerbado, aí de fato é um problema, mas não se pode impedir com que os pais eduquem os seus filhos e que apliquem a disciplina, sobretudo disciplina bem orientada na hora certa e local certo. A disciplina para o bem, a disciplina é para o bem dos filhos, blinda os próprios da rebeldia, né? Você acaba ensinando o poder do limite. A disciplina produz comportamentos saudáveis e cidadãos bem-sucedidos. É fundamental os pais saberem que a correção faz parte da disciplina das crianças. É necessário aplicar a disciplina no momento e local oportuno. A disciplina, portanto, faz bem aos filhos, ok? Aqui, ó, dicas de disciplina. Primeiro, seja firme em suas decisões. Não se pode você falar uma coisa e depois você quebrar a sua fala e cair no descrédito. Se falou, cumpra. Porque senão você vai cair no descrédito. Ah, ele fala, mas não cumpre. Ah, não sei o que. Não. A autoridade se constrói. Se constrói. Portanto, não cobre demasiadamente sabendo que não vai poder cumprir. Ah, vai ficar aqui 3 dias. Ah, não. Não seja exagerado. Não aplique uma correção desmedida. Faça a questão dentro de uma lógica, de uma aceitação plausível, que visa corrigir, não maltratar. Não é maltratar, é corrigir, diferente. Porque senão você acaba cobrando, quer fazer tal coisa, não faz, você perde a credibilidade, tá bom? E aqui uma questão, ó. Se vocês, essa pessoa, é família mosaico e tem filhos do outro casamento, ela, a madrasta, ele, o padrasto, tem poder de educar e orientar e disciplinar os filhos, tá bom? Os filhos são de vocês. E, sim, e quando um quebra a autoridade do pai e da mãe, o outro tem que respaldar o pai, respaldar a mãe, primeiro o cônjuge. Não se pode quebrar a autoridade. Agora, abuso e tal, chama a parte, conversa, ó, exagerou aqui, não é assim, não é acolá e tal. Aí tem que entender primeiro que o mais importante do processo é o bem-estar dos filhos, tá, ok? Vamos lá aqui, ó. Estabeleça regras para toda a família e não para uma pessoa específica. Não importa se a pessoa é enteada, né, ou se é filho biológico. Tem que ser regra igual, né? Porque às vezes tem aquela questão, né? Às vezes a madrasta, que até tem um nome já de madrasta, na organização da casa, sobrecarrega a enteada com 1000 tarefas, ou enteado com 1000 tarefas, e o filho biológico é protegido. É como se, isso aqui é filha da fulana de tal. Não, né? Esquece isso. Ele faz parte da convivência, mora com vocês, é filho da casa. E tem que ser tratado conforme o filho biológico. Se você trata de maneira diferente, bota 2 pesos para um e 1 peso para outro, ou nenhum peso para um e 2 pesos para o enteado, vai gerar problema. Você tem que tratar isso de maneira equânime. Organize os horários dos seus filhos. Não deixe que eles fiquem desordenados. Acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, estuda a hora que bem entende, não estuda, almoça, toma café de qualquer jeito. Negativo, não tenha critério na sua casa, pelo amor de Deus. Tal hora de pé,
tal hora dormindo. Não quer assim. Não, quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Ou seja, é a sua regra, é a regra da sua casa. Você é, de fato, o senhor da sua casa e os filhos não podem ficar sem tarefas. Estabeleça a tarefa mínima, não você bota lá no papel lá, né? Faça a escala da semana, né? Não, divida a tarefa. Quem vai limpar o banheiro, varrer a casa e tal. A dinâmica, enfim, cada um com a sua função, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua faixa etária, mas coloque tarefa para entender que a casa tem a ver com essa ideia da união, beleza? Use a autoridade para impor-se a eles, senão você vai perder a sua força, porque as crianças, os filhos, nos testam. Isso, e para ver se você vai passar no teste ou não. Seja firme, seja cordial, seja amor, mas não seja uma pessoa frouxa. Exerça a sua autoridade em nome de Jesus. Eu não experimentei na minha filha quando ia ao mercado e tá lá chorando. Porque eu quero. Ó, vamos ao mercado. Não quero chegar lá no mercado e ficar lá chorando e de pirraça. Nem pense nisso. Quer alguma coisa? Peça. Se papai puder comprar, eu compro. Se não puder comprar, não compro. Ponto. Entendeu? Beleza? Bom, pronto, acabou. Aí vai, você tranquilo lá. Aí quando tinha lá uma situação fora, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, em casa de conversa. Aí pronto, aí vai na próxima vez você vai estar já blindado contra isso, tá? Aqui, ó. Coloque-os de castigo quando necessário. Disciplina. Aí você vai ali, tá ensinando a criança o caminho que deve andar. Quando crescer, não desvia dele. Atribua a responsabilidade dos seus filhos de acordo com a sua faixa etária. Ensine-os a organizarem e arrumarem os seus quartos. Não tome para si tarefas que eles podem fazer. Às vezes você pode fazer, está até com disponibilidade, mas é regra. Eles têm que aprender a organizar o seu quarto, seu guarda-roupa, para aprender a organizar a sua vida. É um processo. Quando você não instrui, você acaba bloqueando outras áreas da vida da criança. Portanto, deixa com que eles resolvam os seus problemas para criar a tal autonomia, ok? Dito isto, Deus te abençoe a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. E aqui, lembrando mais uma vez para você do podcast da palavra que faremos agora no dia 4 de novembro, às 10 da manhã, aqui no meu canal no YouTube. Vai lá, acione o sininho do vídeo ao vivo, fique na expectativa e aí você vai ver que será uma aula poderosa. Eu estou aqui já estudando aqui há muito tempo, ao longo da minha vida, mas sobretudo aqui nos últimos 15 dias, bebendo de várias fontes aqui para compartilhar com você. Portanto, será um dia abençoado. Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.